Nesse vídeo eu vou te explicar por que a ansiedade é o tema do século, por que ela está tão comum, e nesse processo eu vou acabar te explicando o que de fato é ansiedade, de uma forma que você nunca viu antes. Então se prepare, porque aqui vai muita informação e você com certeza vai tirar uma boa conclusão de tudo isso aqui e vai acabar mudando a sua vida. Meu nome é Gabriel Henriksen e eu sou terapeuta integrativo especialista em leitura corporal. Você já pode ter escutado que o mundo está cada vez mais ansioso, principalmente pela quantidade de estímulos que nós temos no dia a dia, por causa da internet, por causa das redes sociais, por causa da evolução do mundo, da tecnologia, mas eu vou te mostrar que esse é um motivo sim. Porém, ele não é o início dessa história, não é ele que você precisa se preocupar primeiro. Hoje o Brasil é o país mais ansioso do mundo, com 28% da população, ou seja, um quarto da população diagnosticada com ansiedade. Só que isso são apenas os diagnósticos, ainda tem aquelas pessoas que não foram ao médico para receber um diagnóstico e são ansiosas, que têm ansiedade. Só chegamos a esse nível por conta da influência do mundo em que vivemos? Na verdade, sim, é cada vez mais normal, é mais comum a passagem de uma ideia de que ter ansiedade é legal, de que ter ansiedade te põe na norma, fala, você é uma pessoa, você é igual a todo mundo, você tem ansiedade. E isso é principalmente para as crianças. As crianças, elas se baseiam nos adultos, elas querem ser como os adultos, elas querem ter o que os adultos têm. Então, se as crianças estão vendo pessoas falando que têm ansiedade, que são assim, 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 elas também vão querer ser assim. Então, elas se tornam para querer se encaixar no mundo. Então, está sendo espalhado principalmente aos jovens e às crianças. Quando se espalha algo tanto assim, é como se aquilo virasse uma moda, né? É uma referência, e esse é um dos principais motivos pela ansiedade estar no nível que ela está. Ela é uma moda. Tá, mas o que é ansiedade de fato? Eu tenho que te falar que você nunca ouviu o que eu vou falar agora, o que é de fato a ansiedade. Então você pode acabar querendo sair desse vídeo. Por quê? Porque é como se fosse um método de fuga. O seu cérebro toma o controle e fala pra você, sai disso aí agora. Porque ele tá falando um monte de verdade, você não pode acordar. Você não pode saber a verdade. Então, preste atenção e veja como que isso vai entrar na sua vida, como que você pode mudar a sua vida com isso aqui. Toda pessoa ansiosa também é uma pessoa controladora. Calma, isso aqui só vai fazer sentido lá no final desse vídeo, então guarda essa informação. A ansiedade vai elevar dois hormônios no seu corpo, a noradrenalina e o cortisol. E o que vai acontecer com isso? O que vai acontecer no seu corpo fisicamente quando você está em uma crise de ansiedade ou se você tem ansiedade recorrente? O que vai acontecer é que com o cortisol alto, ele vai consumir a sua serotonina. A sua serotonina é o hormônio responsável pela sensação de bem-estar, ou seja, a sua sensação de bem-estar vai ser retirada. Você vai sentir que você não está bem, que você está passando mal, o seu corpo vai começar a reagir dessa forma, vai começar a entender que ele está, sim, passando mal. E aí vem a noradrenalina. A noradrenalina, ela é responsável pelo seu estado de alerta. Então o seu corpo está sendo alimentado o tempo inteiro com oxigênio e com alertas para ele estar preparado para algum perigo iminente. Então o seu corpo está sempre gastando essa energia, ele está sempre liberando essa carga de estresse gigantesca, esperando alguma coisa atacar ele. Só que isso nunca acontece, porque isso é só a ansiedade. A ansiedade não é uma emoção, e muitos discordam disso. Só que eu quero que você tire as suas próprias conclusões com o que eu vou te dizer a partir de agora. A ansiedade é um sintoma da emoção medo. Então, quando nós sentimos medo de algo, podemos vir a sentir ansiedade sobre aquilo. Como, por exemplo, vamos supor que você tem medo de altura. Você vai evitar lugares altos, certo? Você vai se afastar deles. Você não vai querer se enfiar em lugares altos, porque você tem medo deles. Então, você não vai ficar olhando de varandas altas, mas vamos supor que você está andando na rua e você olha para um prédio bem alto. E ele tem um parapeito bem estreito, com pessoas andando próximas a ele, perto da ponta do parapeito. E aí você já começa a pensar, e se a pessoa cair? E se ela escorrega? E se ela desmaia? E se eu estivesse ali?
se eu caísse dali? Aí você já imagina a queda, você imagina acontecendo os piores cenários. Isso é ansiedade. E são esses pensamentos, essas sensações que derivam desses pensamentos, da situação que você tá vendo, que você tá imaginando. Ela vem do medo que você tem. Se a ansiedade é o sintoma de uma emoção, como que ela também poderia ser uma emoção? Se ela já vem de uma emoção. E também tem outro fator. Todos os seres humanos sentem todas as emoções. Todos os seres humanos têm medo? Sim, ele é um mecanismo de defesa, ele é uma emoção. Então, todos sentem medo. Todos os seres humanos sentem ansiedade? Não, nem todos os seres humanos sentem uma ansiedade. Então, não tem como ela ser uma emoção. Então, com o exemplo que eu te dei anteriormente, você já consegue entender que a ansiedade fala sobre os pensamentos e as sensações que você tem sobre as possibilidades futuras de um acontecimento em relação a um medo seu. A ansiedade vai vir sobre algo que não aconteceu, que chega até a ser ilógica se você parar pra pensar, porque você sentindo situações que nunca ocorreram e que podem nunca ocorrer. Então aqui nós temos um indivíduo que está sofrendo de uma translocação no tempo. Ela não está mais focada no presente. Ela está focada no futuro, na possibilidade do futuro. O problema disso é que ela perde o poder de agir. Quem não está no presente não pode manifestar ações no agora para influenciar no futuro. Essa força de pensamentos vem de alguém que não quer que aquilo ocorra, logicamente. Você não quer que o pior aconteça, simples assim. Então você está querendo controlar o futuro. Você tem a vontade de definir o que acontece e o que não acontece. Principalmente com coisas que você não tem o menor controle na sua vida. Então eu recomendo você aprender um pouquinho mais sobre controle. Eu já fui uma pessoa muito controladora. Quando eu deixei de ser uma pessoa controladora, eu na verdade tomei o controle da minha vida de volta. É meio estranho falando assim, ainda tem muita coisa pra te contar. Continuando sobre ansiedade, tem mais um fator que influencia a ansiedade, você ter ansiedade ou não, que é a sua fisiologia. Fisiologia é um conjunto de dados sobre o seu corpo que irão definir quais emoções você vai sentir. Primeiro eu vou te explicar por que a fisiologia influencia na sua ansiedade. Como eu disse, a fisiologia define as suas emoções. As suas emoções, elas vão definir os seus sentimentos. E os seus sentimentos vão definir os seus pensamentos. E olha só, a ansiedade vem de quem mesmo? Da onde a gente estava falando? Dos seus pensamentos. Por isso que falar para alguém com crise de ansiedade que é para ter pensamentos positivos, não vai chega a ser uma piada, porque a pessoa não consegue controlar os pensamentos dela. A gente não consegue controlar os nossos pensamentos. Isso é sim um movimento involuntário. A gente precisa alterar a nossa fisiologia para alterar os nossos pensamentos. Então o que falta para você saber aqui é o que são os dados que compõem a sua fisiologia. Eu tô falando do seu estado físico, eu tô falando da sua saúde no geral. Então, os seus comportamentos, a sua alimentação, como você se hidrata, a qualidade do seu sono, o contato que você tem com a natureza, como o sol e o aterramento, o grounding, os seus hormônios, principalmente a dopamina, o cortisol e a noradrenalina, e além disso, as suas cicatrizes emocionais. Você tem registros do seu corpo, chamadas de traumatizações e engramas. Eles são os principais responsáveis pela ansiedade. Eles são a raiz. É o que te levou a viver do jeito que você vive, com os seus hábitos, com as suas sensações, os seus medos. Pensando no que você pensa, quem você é. Eles definem tudo isso. Então a ansiedade também está ligada nos hábitos do dia a dia. Em que direção você está indo se você continuar com os mesmos hábitos que você tem hoje? Daqui 10 anos, pensa, qual vai ser o seu estado se você não mudar nada nos seus hábitos? O nível de autocuidado diminuiu muito nos últimos anos, até porque ele foi dificultado, mas está longe de ser impossível. E é o seu dever, com você mesmo,
cuidar de você. Para aprender diferentes assuntos, você vai querer se inscrever aqui no canal. E se você quer uma interação um pouco mais direta comigo, você vai lá no meu Instagram, com o link aqui que tem na descrição. E até mais, um abraço.